A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em que se declara que todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e direitos, a ONU consolida os direitos humanos nos pactos de 66 e, a partir daí, passa a tratar de grupos vulneráveis que politicamente se mobilizam, como mulheres, crianças, migrantes, perseguidos raciais, pessoas submetidas a trabalho forçado ou tortura, enfim, e ultimamente a última convenção foi a das pessoas com deficiência, de cuja redação eu participei. Trabalhei na ONU 20 dias com um grupo de pessoas com deficiência que ditou o texto. Efetivamente foi ditado pela sociedade civil esse texto. Na verdade, eu nasci há 53 anos com 6 meses de gestação, que na época implicava uma probabilidade mínima de sobrevivência. Eu fiquei 3 meses na incubadora. Essa gestação gerou uma lesão ocular séria e física também. Eu comecei a andar aos 3 anos e tinha baixíssima visão até a faculdade. Durante a minha alfabetização, eu não tinha acesso à lousa ou a textos datilografados, não conseguia lê-los de forma nenhuma. A minha mãe e as minhas professoras ampliavam à mão os textos para que eu pudesse ler. Pagamento dos honorários periciais e a terceira condenação ao pagamento de horas extras com reflexo. Foi o método que eu adotei ao longo da vida, ledores humanos, que eu contratei e remunerei. Já vi o fundamento da sentença, data máxima vênia de vir. Nós estávamos trabalhando num processo de observação dos votos de colegas, nos quais eu atuo como revisor. Então, a minha assistente, a doutora Thais, leu o voto do revisor, a proposta de voto do revisor, e eu avaliei se estou ou não de acordo. Em 1990, quando assessorava o Dr. Oswaldo Preuss no TRT de Campinas, elaborando votos, auxiliando-o nisso, decidi, por estímulo dele, inclusive, fazer um concurso para ser juiz do trabalho. E antes de realizar a última prova eliminatória, que seria elaborar uma sentença, exatamente o que eu estava habituado a fazer diuturnamente, meu exame médico foi antecipado em relação aos demais candidatos e eu fui afastado do concurso sob a alegação de que, do ponto de vista médico, seria impossível ser juiz. Eu, com isso, fiz então o concurso para o Ministério Público do Trabalho, que não foi nem um pouco resistente, pelo contrário, propiciou todos os instrumentos que eu necessitei para realizar o concurso. Eu passei em 6º lugar num concurso de 4.500 candidatos, eu tenho muita honra disso, e vim para o tribunal justamente pelo 5º Constitucional, num processo em que eu fui o mais votado na lista sextupla. O Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná me manteve na lista tríplice, o que foi uma atitude extremamente corajosa, porque foi o primeiro ato judicial do Brasil que rompeu esse tabu acerca de um juiz cego, né? O presidente Lula me nomeou e deixou bem claro que o fez em razão do currículo. De fato, eu era o mais antigo da lista, mestrado, doutorado, professor, etc, etc. Estou aqui no tribunal há 3 anos, tinha um gabinete com bastante acúmulo, já não está mais, estamos com o gabinete zerado. Estou muito feliz aqui na função de magistrado, porque realizei um sonho. Era muito comum eu ser escolhido no início da carreira por causa do meu currículo. E quando eu chegava para a entrevista, eu ficava esperando na sala de espera horas e sequer era entrevistado, sempre mediante algum pretexto absurdo. Desembargadora Ana, desembargador Luiz, eu ponderaria, se não é o caso, de refletirmos sobre essa posição que tomamos a semana passada. Entendo que isso é mais um quebra de paradigma. De nós também, portadores das necessidades especiais, nos mostrarmos, né, nos capacitarmos para que isso possa ocorrer. Essa quebra do preconceito, essa demonstração que nós também somos capazes de ser um bom advogado, um bom juiz, um desembargador, um engenheiro. A minha entrada no tribunal ocorreu em 2001. Né? Eu fiz o concurso em 99, eu fui chamado em 2001, né?
E desde lá, dessa época, eu vi muitas coisas acontecerem no tribunal. Eu entendo que essas mudanças foram, de fato, para melhor. As minhas dificuldades, no meu caso a dificuldade da locomoção, foram inúmeras, né? Não só no tribunal, como em vários outros locais, né? E hoje, nesse momento, né, eu acho que é oportuno dizer, eu fico contente que isso está sendo observado, está sendo visto com melhores olhos que antigamente. Antigamente não se dava muita importância para a acessibilidade. Subsolo. Porta abrindo. Bem severo. Está prejudicando assim, o andamento das atividades dela. Sim. Porta fechando. A Comissão de Acessibilidade aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ela foi instituída em caráter permanente em maio deste ano. Então, eu atuava no gabinete do desembargador Ricardo Tadeu, continuo vinculado a este gabinete, mas agora, de maio, né, deste ano, estou trabalhando exclusivamente na Comissão de Acessibilidade. Em diversas sedes do TRT aqui do Paraná, não só na capital, mas no interior principalmente, nós temos prédios inacessíveis, prédios que não têm rampas, prédios sem banheiro adaptado. Então, está sendo feito um estudo nessas sedes todas para verificar onde e de que forma a acessibilidade precisa ser implementada. Estamos trabalhando também com acessibilidade digital, nos sistemas digitais, onde a acessibilidade precisa ser implementada para que esses sistemas possam interagir com as ferramentas de tecnologia assistiva, né? Porque nós, pessoas com deficiência, tanto os servidores, o jurisdicionado em geral, advogados, os magistrados com deficiência, utilizam de tecnologia assistiva, que são ferramentas que tornam fáceis e acessíveis a interação com o computador. Digamos, há 20 anos atrás, o deficiente físico, o cego, não era visto como, digamos assim, entre aspas, um ser produtivo, né? Entretanto, esse paradigma nós vamos quebrar, talvez não na sua geração, não na minha geração, já foi iniciado. Nós temos que dar continuidade para isso. Todas as pessoas têm necessidades de acessibilidade. As pessoas idosas, por processo natural do envelhecimento, elas vão ter algumas dificuldades, sejam sensoriais, sejam de natureza física. Então, nós fizemos já uma pesquisa, que foi feita num shopping do Rio de Janeiro, por alunos de arquitetura. Era uma escada não tão grande, em cerca de 6 degraus, no shopping, e uma rampa foi colocada ao lado com um corrimão. Por onde passavam as pessoas, especialmente as pessoas idosas, pela rampa ou pelo corrimão. E cadeiras de roda, também, claro. Então, na verdade, aquilo era desenho universal, é isso que todos querem. E as pessoas idosas se beneficiam da legenda numa televisão. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que a ONU preparou entre 2002 e 2006. Eu tive a sorte, a possibilidade e, por força do cargo, à época, em Brasília, de representar o Brasil na ONU. E lá nós conseguimos fazer uma convenção que é extremamente moderna e que deu força à legislação brasileira, porque não tem nada que entre em choque. Muito pelo contrário, mostra que nós estamos adiantados do ponto de vista da legalidade, né? Embora nos faltem políticas e orçamento para executar as políticas, mas fez com que no Brasil, de forma inédita, essa convenção, que é uma convenção de direitos humanos, é uma tradução, na verdade, da Declaração Universal de Direitos Humanos, dos seus 30 artigos, colocadas às necessidades das pessoas com deficiência.
Então é uma convenção específica. E aí, no Brasil, ela foi ratificada no status de emenda constitucional. Então, do ponto de vista de proteção legal, as pessoas com deficiência estão muito bem no Brasil. Então, todos os direitos estão ali. Todos os tribunais no país precisam olhar para a questão constitucional dos direitos das pessoas com deficiência. As nossas leis ordinárias, os nossos decretos, as nossas normas, que elas precisam ser cumpridas. Que nós precisamos de fiscalização do cumprimento das normas. E hoje, a humanização é a nossa maior preocupação. O que significaria a humanização da justiça? Seria que essa justiça ela tem que ser acessível, ela tem que ser célere, ela tem que ser imediata. Tanto é que essas pessoas, vamos dizer, com deficiência, elas, em razão da Lei 10.048, elas devem ter prioridade no atendimento. O que melhorou aqui na praça foi o estacionamento exclusivo, né, para portador. Você pode ver que eu cheguei aqui, estacionei meu carro. Hoje tem uma facilidade, se fosse uns 2, 3 meses atrás, não tinha. Para eu poder ter acesso ao metrô, eu tenho que chegar, subir, né, pegar a rampa que está ali. A dificuldade do metrô qual é? São as gradezinhas de escoamento de água. Nós não podemos ficar adstritas tão somente aos ditames da lei e nós temos que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz uma reunião com todas essas entidades que recebem os apenados da vara. No final da reunião, o presidente da Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul se aproximou e começamos a conversar, e ele mencionou a dificuldade que é a colocação do cego no mercado de trabalho formal. Porque ele dizia que o deficiente visual tem várias outras capacidades de concentração, usa informática, está aparelhado tecnologicamente para desempenhar outras atividades que as pessoas às vezes não lembram. E eu, naquela época, tinha um atraso na gravação das audiências e depois conversão disso para texto de quase 4 meses. Entre fazer uma audiência e aquilo vir para o processo, levava quase 4 meses. E quem fazia esse trabalho na minha vara eram os estagiários, que ficavam pouco tempo. O estágio era, na época, acho que 4 horas por dia, e era desestimulante para os estagiários também, porque eles queriam mexer com o processo. Então eu tinha uma rotatividade muito alta de estagiários na vara. E aí, quando ele falou, fez aquele comentário, eu pensei, puxa, será que poderia haver uma possibilidade? Primeiro que eu não sabia que eles usavam todos os recursos de informática, que eles digitavam texto sozinhos. Eu tinha, já no período que eu fui servidor da Justiça Federal, prestado esse serviço. Enquanto servidor da Justiça Federal, eu fazia a degravação das audiências. Então, com a minha formação jurídica também, eu pude, naquele primeiro momento, dar uma atenção bastante especial para a equipe que estava começando no projeto piloto e após elaborar todo o laboratório de informática, o espaço onde faríamos a prestação desse serviço, qualificamos uma primeira turma, que eram apenas 4 degravadores naquela ocasião, e começamos a prestar o serviço para a Justiça Federal a partir de um projeto piloto. Foi um sucesso. No ano seguinte, a direção do foro contratou, então, para todas as varas criminais de Porto Alegre, e no outro ano estendeu para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje, todas as subseções aqui onde tem Justiça Federal utilizam esse serviço. Nós estamos utilizando um software livre chamado NVDA. Esse software permite a interação da pessoa com deficiência visual ao computador. A demanda de serviço para nós está crescendo bastante nos últimos meses e a gente trabalha para que cresça ainda mais. Hoje nós temos inclusive uma limitação de espaço físico, estamos procurando resolver
e ampliar para os próximos meses para que a gente consiga ter uma capacidade de atendimento às demandas que nos chegam ainda maior. Hoje não são só os juízes criminais que utilizam o serviço, os juízes das varas da vara ambiental, das varas previdenciárias, das varas cíveis, e o serviço é de excelente qualidade. Eles praticamente não há o que corrigir quando vem para o processo o texto transcrito, porque a associação contratou pessoas que enxergam, que fazem a correção da pontuação, da ortografia, então, e eles fazem numa velocidade que nenhum de nós conseguiria fazer. Então, um ganho para nós foi importantíssimo, e para eles eu tenho a impressão que surgiu um novo mercado de trabalho que não havia, mercado formal, eu quero dizer. Esse serviço já oportunizou aqui trabalho para um grupo considerável de pessoas. Acredito que entre 15 e 20 degravadores já passaram ao longo desses 4 a 5 anos de existência do projeto. E a experiência que tiveram aqui, os que já não estão mais, serviu, sem dúvida alguma, para também encontrar outras oportunidades de trabalho em empresas privadas ou serviço público, estimulando também a formação, muitos se interessando pela área jurídica ou pela área da computação, para cada vez mais aperfeiçoar seus conhecimentos e seguir carreira. Esse sim é o nosso trabalho, aqueles direitos que existem, que já estão previstos, mas que não são efetivados. Então a gente faz muitas rodas de conversa, palestras, vai às instituições, para que as pessoas nos conheçam, conheçam o nosso trabalho, conheçam os seus direitos, porque é uma das atribuições da Defensoria e seu dever, que é educar em direitos, além de prestar assistência jurídica. A Defensoria Pública ela assume um papel não só judicial, de ajuizar as ações, mas também de fomentar realmente essas políticas, né? Entrar nos órgãos públicos, falar com os gestores públicos. Esse é um trabalho bem atuante que a gente está assumindo bem forte na Defensoria Pública da União, no sentido de buscar dentro dos órgãos públicos a melhoria do serviço ao cidadão. Trabalhar em rede hoje, eu acho que é o grande ganho, né, de qualquer instituição. Instituição nenhuma pode trabalhar isolada. Não tem como trabalhar isolada, encastelada e aqui num prédio único. Não tem como. A gente tem que estar pontuando outros órgãos, né? Porque o cidadão, ele não é feito de uma dimensão. É fundamental uma atuação interdisciplinar de todos os profissionais. E não só intra-institucional, mas interinstitucional. A gente tenta sempre fomentar para os nossos assistidos a inclusão, seja ele qual for o assistido, de buscar o trabalho, de que ele seja útil para a sociedade, retribua a sociedade com sua força de trabalho. E não vejo como excluir dessa possibilidade os portadores de deficiência. Então, com certeza, sim, a gente vê com muito bons olhos esse crescimento, essa vontade, tanto das empresas privadas como dos órgãos públicos, de acolher esse perfil, né, de trabalhador, buscando no que eles têm de melhor para favorecer o próprio serviço final. O que eu verifiquei há 10 anos atrás é que, na verdade, a própria sociedade de Caçu e aqui da região não conhecia o trabalho que era feito pela APAI. Ela já tinha essa estrutura, não como vocês estão filmando hoje, visualizaram. O que ocorreu é que a gente teve uma situação no começo de 2002 um pouquinho inusitada, que foi a construção, a iminência da construção das pequenas centrais hidrelétricas, que envolvem grandes empresas do Brasil, que inclusive também trabalham no exterior. Nós trabalhamos muito com a importância do terceiro setor. Essas empresas, algumas delas inclusive têm capital aberto na Bolsa, elas prestam contas do seu trabalho à sociedade, a seus acionistas, e tem, a maior parte delas, institutos que são voltados para a fomentação da comunidade. As empresas vieram juntamente com o Ministério Público, com os gestores, conhecerem essas entidades, e nós demonstramos os projetos que eram de interesse. É interessante que cada uma dessas empresas se voltou para um determinado projeto, e hoje a gente tem essa infraestrutura da APAI
que é um pouquinho, inclusive, diferente da estrutura de outras APAES de municípios pequenos. Nós contamos hoje com a ecoterapia, que foi um projeto junto com a Gerdau. Nós temos a parte de fisioterapia, da sala de fisioterapia, de material para os alunos estarem realizando a hidroginástica, que foi um trabalho da Rio Verde Energia. Nós temos uma cozinha que a tendência é ela ficar praticamente pré-industrializada, com todo o maquinário, piso adequado. Bom, pessoal, nós estamos aqui na APAE de Caçu e eu vou apresentar para vocês a cozinha profissionalizante da APAE. Essa cozinha funciona mais ou menos há uns 10 anos e nós temos uma professora chamada Noilda, temos 4 alunos. Eu, Michele, Jaqueline, Isabela e o Wagner. Entre outras coisas, a gente faz a mini pizza. Bom, com vocês, cozinha profissionalizante da APAE de Caçu. A Camila começou a frequentar a APAE com 3 anos. Hoje ela está com 9 anos e no início ela era diagnosticada como uma autista. Aí, com o passar dos anos, ela foi diagnosticada com síndrome de Rett. Aí, as características foram avançando, as escolioses foram agravando, e com a ajuda do pessoal da APAE, a gente teve assim, um apoio, né? Com a ecoterapia, com a fisioterapia. O comportamento da Camila mudou totalmente, porque antes a Camila era uma criança muito agressiva. A Camila não comunicava nem com olhares, não gostava de tumulto, de muita gente, festas. Hoje não, hoje a Camila participa de todas as festas da APAE. De Caçu, antes você não via crianças em clubes, você não via crianças participar de Olimpíadas aqui em Caçu, com deficiências, né? Hoje não, hoje festas comemorativas, as crianças da APAE sempre estão presentes. Tem Expo Caçu em Caçu, eles estão sempre lá. Eu acho que o papel, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, é dar essa visibilidade aos deficientes de alguma forma. Seja através desses projetos, junto com as entidades como a APAE, seja realmente de estar fomentando medidas, ou muitas vezes a gente acaba tendo no Poder Judiciário em si muitos processos hoje em dia, porque essas pessoas com algum tipo de deficiência vêm cada vez mais buscando seus direitos através de ações, seja de ações assertivas, seja realmente de cobrança dos seus direitos. Aqui é a casinha dos cavalos, o pavão e o tiririca. Esse aqui é uma ecoterapia, que você viu ali agora há pouco, né? Como eles andaram. Obrigado, tiririca. Vamos dar uma volta? Vamos? Então vamos embora. Deixa ele passar. Ah, esse aqui é um bercinho. Um bercinho? Bercinho. Começa com que letra, berço? Do bebê. Do bebê? Que letra que é? Começa com B. B. Com a letra Vai, André. B. Berço. Isso. Gostaria de divulgar muito a ideia da força revolucionária que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU acarretou no mundo, em termos jurídicos e políticos. Isso no Brasil de forma muito acentuada, porque ratificamos essa convenção com status constitucional, formalmente, com base no parágrafo 3º do artigo 5º. É muito importante que os juízes e os cidadãos conheçam isso, porque a convenção ela traz uma virada radical na questão da pessoa com deficiência. Deixa ela de ser uma pessoa problemática e passa a sociedade a assumir os problemas que ela, a sociedade, gera a pessoas que têm essas peculiaridades, como não enxergar, não ouvir, não poder andar como qualquer outra. Há mesmo um verso muito bonito do Chico Buarque, que eu acho muito forte, que diz exatamente isso. Ele se dirige à musa e diz assim: mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões, saiba que os poetas, como os cegos,
podem ver na escuridão.